Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de Química da Atmosfera. Então, visto, a parte introdutória de formação da atmosfera, as camadas da atmosfera, hoje nós vamos estudar e entrar no mundo das substâncias que compõem o ar atmosférico, entendermos o que é a poluição atmosférica e quais são as substâncias que provocam essa poluição atmosférica e o que provocam em nossa saúde e no meio ambiente. Então vamos à nossa aula de hoje. Pois bem, turma, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco de ar puro do dia a dia, que não está visível para a gente, e muitas das vezes nós negligenciamos essa matéria, o qual é tão importante para a vida, e a gente nem se importa, nem dá fé, tá bom? Mas nós não percebemos o quanto ela é importante, o quanto está presente e o quanto é essencial para a vida, para as nossas atividades diárias, para o nosso lazer, para a nossa qualidade de vida de uma maneira geral. Então, mas esse ar puro do dia a dia, tá? Muitas das vezes a gente nem imagina que a gente pode passar várias semanas sem comer, porém poucos dias sem beber água. Entretanto, muitas pessoas sabem que a gente pode passar alguns poucos minutos sem respirar. Daí a importância dele, mas muitas vezes ele é negligenciado pela grande maioria da população. Esse recurso que está aí à disposição para todos nós, salvo a exceção os atletas, que fazem a apneia, que chegam a ficar até 10 minutos ou até mais. Tá bom? Mas o ser humano normal, ele, sem treino, ele fica normalmente de 1 a 2 minutos sem respirar. Ok? Um outro fato interessante que a gente pode relacionar ao nosso ar é que um adulto ele respira em torno de 8.000 litros de ar por dia. E neste mesmo período de tempo, cerca de 17.000 litros de sangue são purificados nos nossos pulmões, gente. 17.000 litros por dia. E um dado muito interessante que eu gosto de ressaltar nas minhas conversas com os meus estudantes é que a poluição do ar, ela mata mais do que o cigarro, ou ela corrobora para o índice de mortes, para o elevado índice de morte em doenças respiratórias, ok? Uma vez que isso é negligenciado pela grande maioria da população. Então, um estudo da Universidade de Chicago, ela indica que o MP, que é material particulado, ou seja, poeira, na atmosfera, ele retira da nossa qualidade de vida 1,8 anos de expectativa de vida. Olha só, a gente perde 1,8 anos de sobrevivência pelo fato do ar estar poluído. Olha só como isso é interessante. Então, a gente perde muito. Temos muito a perder com a poluição do ar. Um outro dado interessante que eu trago antes de iniciar as minhas aulas é que todo ano a poluição mata mais gente que na guerra, do que a violência nas grandes cidades, do que a própria fome e até mesmo em desastres naturais. Nós estamos vendo agora mesmo a propagação do coronavírus através de aerodispersóides, onde os vírus se instalam nesses aerodispersóides. Então nós estamos vendo o quanto essa poluição do ar provocada por um vírus, ela corrobora para o elevado índice de óbitos. Outro dado interessante é que 9 milhões de mortes, porém, isso não pode ser subestimado, pois os cientistas estão buscando uma relação com as doenças. Existem cerca de 9 milhões de mortes relacionadas com a poluição atmosférica. Então, esse número pode até ser maior, uma vez que a gente não tem o controle de todos esses dados. Um outro levantamento interessante é que no Brasil cerca de 64 mil pessoas morrem em razão de complicações
relacionadas à poluição atmosférica. Elas corroboram. Né? A poluição atmosférica ela não vai matar diretamente, mas ela vai corroborar. Né? Por exemplo, vai corroborar para a dispersão de um vírus, vai corroborar, né, para o aumento de casos de rinites, né, sinusites, por aí vai, das ites, né, de tuberculose, de problemas relacionados, né, à respiração e por aí vai. Então, um exemplo bem marcante é que se você passar cerca de 2 horas respirando o ar de São Paulo, né, ele equivale, né, a fumar um cigarro, só para você ter noção. Pois bem, mas o que seria, professor, então, esse ar puro do nosso dia a dia? Né? Então, imaginem só, né, que o ar puro, né, seco, tá bom? Ele na troposfera, né, ele está em torno de 85% a 90% de massa atmosférica. Esse seria o ar seco, tá bom? Sem vapor d'água. Né? Nós temos como principais constituintes desse ar, né, constituintes primários e secundários. Dentre os primários, você já sabe, né, que é o nitrogênio e o oxigênio. Tá? Com componentes secundários de um ar puro, né, não poluído, nós teríamos o argônio e o gás carbônico. Tá? E outras espécies, tá bom? Tá? Como neônio, hélio, xenônio, monóxido de carbono, né? E por aí vai. Ok? O próprio hidrogênio, né? Ozônio, por aí vai. Tá? Então o ar, né, não poluído, né, está presente na atmosfera em cerca de 85% a 90%, tá? Constituído, né, de componentes principais e secundários. Dentre os componentes majoritários nós temos nitrogênio com 78% e oxigênio com 20%. Os demais secundários, né, nós vamos ter argônio, gás carbônico e outros gases. Tá? Mas, professor, né, o que é então a poluição do ar? Uma vez que o senhor acabou de comentar sobre o ar não poluído, o ar puro do dia a dia. Mas o que seria então a poluição do ar, gente? É tudo isso que essas gravuras estão mostrando a vocês. Tá? É tudo isso que vocês estão vendo aí através das gravuras. Elas falam muito, né? Elas dão uma definição muito clara do que seria a poluição do ar. Pois bem, a poluição do ar ela seria toda e qualquer presença na atmosfera exterior de um ou mais contaminantes. Então seria toda e qualquer espécie, né, diferente daquela composição que eu trouxe para vocês. Né? Então seria toda e qualquer presença, né, de um ou mais contaminantes, né, ou a combinação, né, em quantidades, né, elevadas ou com uma duração tal que possa vir a ser considerada, né, nocivos para a vida humana, vegetal, animais ou de bens. Então, toda e qualquer, né, espécie, tá bom? Química, física e biológica, tá, presente na atmosfera, que não seja natural, tá, é considerado um contaminante. Pode provocar a poluição do ar. Tá? Aqui eu trago o exemplo da termoelétrica lá no PECEM. Aqui são os terminais de ônibus. Aqui no nosso município, Fortaleza. Pois bem, mas será a poluição do ar, gente, um fenômeno recente? De maneira alguma, meus amigos. A poluição do ar ela é bem antiga. Tá? Nós temos relatos desde a Revolução Industrial, né? Meados aí iniciando em 1760, né, com um intervalo longo de 1820 a 1840, ok? Então tem um fato muito marcante, né, relacionado a um dos primeiros fatos de poluição causados, né, que causaram mortes, né, pela poluição atmosférica, que é justamente o smog de 1952 em Londres. Eu não sei se vocês já escutaram falar. Se não escutaram, né, vão escutar aqui na minha aula, tá? Onde eu vou dar um pouquinho mais de informação. Pois bem, a poluição, né, ela é um fenômeno recente, né, e essa preocupação ela é oriunda e iniciou-se desde 1952, com a Revolução Industrial. Né, existem dados que mais de 4 mil londrinos morreram em função diretamente da poluição atmosférica.
né, provocado, né, devido à poluição atmosférica. Né? As gravuras que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo um smog. Aqui no caso é um smog industrial. Né? Um smog industrial, né, com contribuições fotoquímicas. Né? Já já a gente vai falar um pouquinho dele. Vejam que nós temos uma névoa, né, bastante forte, tá bom? E as pessoas, né, por ignorância, né, não observam, né, elas não negligenciam, né? E também por falta de conhecimento, porque naquele tempo era algo muito novo. Né? Pois bem, como vocês podem ver aqui, ó, durou 5 dias esse smog, né? Essa poluição atmosférica em Londres, em 1952, que causou mais de 4 mil londrinos. Então, o fenômeno foi considerado como um dos piores impactos ambientais até então, sendo causado pelo crescimento incontrolado da queima de combustíveis fósseis nas indústrias e nos transportes. Acredita-se que o nevoeiro tenha causado a morte de 4 mil londrinos e deixado os outros 100 mil doentes, só para vocês terem noção. Né? Depois, inicialmente, aqui vocês podem ver que as pessoas negligenciam. Depois que os hospitais começaram a ficar lotados de pessoas sem conseguirem respirar, né? Muita gente morrendo, começaram a usar máscaras, mas não resolviam muito não, porque até então não tinha filtro, né? Como vocês podem ver. Né? E isso vocês podem verificar esse fato, né, em uma série muito bacana chamada The Crow, né, que é a coroa, né, que está em cartaz na Netflix. É o 4º episódio, né, dessa série, da primeira temporada. Ela fala justamente do smog fotoquímico. E é muito interessante, gente, muito bacana. O nome desse episódio é chamado de Ato Divino. Tá? Muitas das casas, né, até então naquele período, 1952, 1760, por aí, né, toda Londres e toda a Europa era basicamente movida a carvão mineral. Né? E as casas, né, tinham esse aquecimento, como vocês podem ver aqui, para que eles pudessem suportar o frio, as casas, né, elas tinham carvão, eram aquecidas com carvão mineral, gente. Então as chanéis das casas, vocês vão ver nitidamente, todas, né, expeliam carvão, fumaça de carvão mineral, carvão preto. Né? Em Londres, né, tinha pilhas e pilhas de carvão, né, sendo extraído das minas. Né? Então, um outro incidente muito interessante, em um outro episódio, em que teve uma chuva muito forte, em que a água infiltrou, né, nas montanhas de carvão, de tal forma que a montanha de carvão não resistiu e virou uma avalanche que soterrou uma escola. Sabe? É muito interessante essa série, conta esse fato. Pois bem, esse smog industrial causado, né, pelos combustíveis fósseis, em especial, né, pelo carvão, né, mineral, ele foi provocado por gases tóxicos, né, oriundos da combustão desse carvão, que é justamente o SO2, né, na presença de água, que vai formar um ácido sulfuroso, que é essa fumaça esbranquiçada aqui, ó, extremamente tóxica e nociva. Né, além do fornecimento, né, dessa queima aqui. E produzir SO2, nós temos o fornecimento também de SO3. E na presença de água, produz o ácido sulfúrico. Então, muitas das pessoas que estavam sendo internadas, né, nos hospitais, né, de Londres em 1760 e 1952, tá, estavam sendo intoxicadas por esses compostos, né, devido a essa atmosfera ácida, não é, que corroía, né, que intoxicava os pulmões das pessoas. Né? Realmente era difícil respirar. Lembrando que naquele período nós não tínhamos, né, equipamentos respiratórios tão sofisticados. Então muita gente morreu justamente em função disso mesmo, né? Em função de intoxicação. Dá para você ter noção, foi basicamente isso aqui. Tá? Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, que é uma excelente série histórica que mostra isso aqui. Pois bem, continuando, né? Esse smog industrial causado, né, pela queima de combustíveis fósseis, em especial o carvão mineral, né, ele, né, foi intensificado por um fenômeno, né, meteorológico chamado de inversão térmica. Tá? Mas o que seriam as inversões térmicas? Nada mais é do que um padrão habitual de temperatura, ou seja, né, uma
uma mudança, né, de temperatura, ou seja, o ar quente, né, por ser menos denso, tá, ele sobe, e o ar frio, por ser mais denso, vai e desce. Há essa troca, nós chamamos de inversões térmicas. Então, o ar atmosférico ele é normalmente mais quente nas camadas baixas da atmosfera. Ele recebe todo esse calor armazenado aqui do Sol. E, sendo menos denso, tende a subir, formando correntes de convecção, né? Ou seja, correntes de convecção térmicas, fazendo com que o ar frio, mais denso, como vocês podem ver aqui, ó, passe para baixo, dispersando os poluentes. Então, o ar quente está rico em poluentes, o ar frio, né, é o ar novo, né, limpo, né? Então, por ser menos denso, ele sobe, o ar frio desce. Como vocês podem ver, deixa eu ver se a animação deu certo aqui. Ó, isso, ok? Naturalmente isso ocorre. No smog, né, industrial, em 1952, na Inglaterra, em Londres, né, ele foi intensificado pelo fato de lá estar na estação fria. Tá? Nós estamos na estação fria. Então é interessante a gente comentar isso aí. Nós estamos numa estação fria. Então, novamente, né, em certas condições meteorológicas e geográficas, né, elas favorecem, né, dois tipos de smog, né, um industrial e outro fotoquímico, ok? Então, normalmente, né, a temperatura do ar na troposfera, né, ela diminui com o aumento da altitude. Isso nós já vimos nas aulas, na aula passada. Então, como eu falei anteriormente, esse ar quente, né, da superfície aqui da Terra, ele sofre expansão, ele é menos denso, né, de tal forma que ele vai subir. Ok? Conforme o ar quente sobe, ele ascende, né, para substituí-lo. O ar mais frio acima sofre um fluxo descendente. O ar mais frio vai e desce e faz essa troca, essa renovação de ar, de tal forma que as correntes horizontais dispersam os poluentes que estão presentes aqui. Por sua vez, né, na superfície, o ar mais frio é aquecido e sobe. Por meio desses processos, o que nós podemos ver? Que o ar é continuamente renovado. E os poluentes, né, eles são dispersos pelas correntes verticais e pelos ventos predominantes, não só os ventos também horizontais, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que lá no smog industrial que ocorreu na Inglaterra, em Londres, né, em 1952, a gente pode verificar que após uma diminuição, né, inicial da temperatura que a gente verificou, tá? A gente pode verificar o quê? Que essa subida de ar quente aqui, tá? Ao invés de ela esfriar, né, ela foi aumentar, tá bem? Esse ar quente, ao invés dele esfriar, ele não esfriou, ele continuou quente, como vocês podem ver aqui na segunda gravura, tá bom? Então, ao invés de ele esfriar, ele ainda continuou quente, né? Ele trocou, né? Só que quando ele subiu, ele ainda continuou quente, de tal forma que o ar mais frio da camada superior a ele, né, impedia ele de ele subir, né? De tal forma que nós temos justamente esse problema aí que corroborou, tá, para a morte de vários londrinos, né, na Inglaterra em 1952. Foi justamente esse bolsão de ar quente, né, que ficou preso cheio de poluentes na cidade de Londres, não é? Em função desse ar quente não poder se dissipar, a gente não ter correntes de ar de convecção, ficar preso entre duas massas de ar fria. Né? Lembrando que lá estava, né, na estação fria. Né? Então corroborou demais, né, para que não houvesse dispersão dos poluentes, que ali estavam presos. Como vocês podem ver aqui. Então, acontece principalmente nos períodos de inverno, quando os dias costumam ser mais frios, formando as frentes frias. O fenômeno cessa quando ocorre deslocamento horizontal,
dos ventos, carregando a camada de inversão e permitindo que o ar desça. Tá? Então foi isso que aconteceu, como vocês podem ver. O ar quente fica preso, ó, mantendo a poluição a um nível, né, de respiração, de tal forma que não há as trocas, né, de renovação do ar, nem a dispersão dos poluentes. Mas, pois bem, então, professor, passado esse momento histórico, o senhor nos trouxe, né, acerca que a poluição é algo bem antigo, uma preocupação bem mais antiga, de 1952, né? Quais seriam as principais fontes, professor, de poluição do ar? Ok. Ora, as principais fontes de poluição do ar são as naturais e as antrópicas. As naturais, né, são aquelas de queima espontânea de florestas, emissões vulcânicas, etc. Já as antrópicas, né, são aquelas de queima de combustíveis, como petróleo e seus derivados, carvão, madeira e gás de carvão. E quais são as principais fontes, professor? Certo. Nós temos as fontes tecnológicas móveis e as fontes tecnológicas estacionárias. Quanto às fontes tecnológicas móveis, nós temos o principal dele é o motor de combustão interna, né, como, por exemplo, veículos de transporte de carga, passageiro, etc., como vocês podem ver aqui, os aviões. Já as fontes tecnológicas estacionárias são aquelas paradas, estáticas. São as indústrias, né, como, por exemplo, as termoelétricas, né, de energia elétrica e calor, as indústrias de produção de alumínio, né, de incineração e por aí vai. E quais são os principais tipos, professor, de poluentes, né, presentes, né, na atmosfera que podem, né, causar algum prejuízo, né, tanto à nossa saúde quanto ao meio ambiente, quanto ao patrimônio, né, histórico-cultural de um país, professor? Então aqui eu trouxe alguns para vocês, só para vocês verificarem, tá bom? Então vamos conversar sobre os principais. O material particulado em suspensão, MP, né, são suspensões relativamente estáveis e partículas sólidas ou gotículas dispersas num gás com dimensões inferiores a 100 micrômetros, mas tamanhos superiores aos das moléculas individualizadas. Tais suspensões são aerocoloides, material particulado sólido ou líquido que ficam suspensas no ar na forma de poeira, neblina, fumaça, fuligem, cinzas, nevoeiros, etc. Então imaginem só, gente. Ó. Aqui eu trago os principais, tá bom? Os principais tipos de material particulado. Existem outros, tá ok? Então imagine que isso aqui ó, é um pontinho. Aqui um pontinho aqui. Ó. Ele tem mais ou menos 1 milímetro, tá? Que equivale a 1000 micrômetros. Então aí vocês imaginem aí, ó, o que é um material particulado, tá bom? Mas já a gente vai falar mais um pouquinho dele. E a escala, né, de medida desses materiais particulados normalmente é dada em micrômetros. Tá? Vejam que é um tamanho muito pequenininho, né, quando comparado com esse pontinho, que está no milímetro. Okay? Então vamos nos aprofundar mais sobre o material particulado. As principais características e propriedades, né, que vão caracterizar um sistema, né, aerocoloidal, ou seja, de material particulado em suspensão, são a deposição gravitacional negligenciável, ou seja, a deposição gravitacional ela não é levada tanto em consideração porque ela é dada em função do tamanho, né, da partícula. Então, por isso que ela é negligenciável, ou seja, não é levada tanto em consideração porque ela varia de partícula para partícula. Os efeitos inerciais desprezíveis, ou seja, os efeitos inerciais são todos aqueles relacionados à massa, não é? Okay? Que as partículas podem possuir. Então, eles são desconsiderados, né, com propriedades que caracterizam ele. Porque nós temos materiais particulares de todos os tipos, de todo o tamanho, né, e esse efeito inercial, né, vai estar relacionado diretamente com o seu método de deposição, com o seu método de formação. Tá? Então, eles são desprezíveis, porque tem muitas variáveis aí a ser consideradas. Os movimentos brownianos, que são justamente, né, aqueles choques, né, constantes que as partículas, né, dos materiais particulares, né, adquirem, né, quando chocam umas com as outras, né, em movimentos de zigue-zague, né, aleatórios e desordenados.
tá bom? Então esses são os movimentos brownianos, né? Devido justamente à agitação das moléculas, né, presentes, né, na atmosfera. E outro fator interessante que a gente tem que levar em consideração, né, é elevada a área superficial específica, uma vez que o diâmetro, né, dessas partículas são muito pequenos. Incluídos entre os principais vetores da poluição atmosférica, né, e da radioatividade atmosférica, os aerossóis participam em diversos fenômenos naturais que abrangem a formação de nuvens e de precipitação, o balanço radioativo da atmosfera, a visibilidade, as permutas entre o oceano e a troposfera e as eventuais modificações na camada de ozônio. Então, assim, esses materiais particulares em suspensão, ou esses aerocoloides, né, em suspensão na atmosfera, né, podem ser naturais e antrópicos. Dentre os naturais, nós já vemos que nós podemos ter os vírus, os nevoeiros, os sprays salinos, os pólen, bactérias, vírus, tá? O próprio smog fotoquímico. Tá? Já quanto aos antrópicos, nós podemos ter as fumaças de cigarros, né, de carros, tá, okay? As fuligens relacionadas ao black carbon, que é aquela poeira preta, né, mas bem fininha, oriunda, né? Quem mora em próximos a grandes avenidas, se você estender um pano branco, você vai ver que ele vai ficar cheio com uma aparência meio preta, tá? Que é o black carbon. Se você coletar, você vai ver que é uma poeira bem fininha e preta, parece carvão, bem pretinho, mas muito fino. Poeiras metálicas, né? Resíduos de pesticidas, etc. Ok? Esses são os principais materiais particulares em suspensão, né, de fontes antrópicas, ou seja, de origem, né, do homem. Né? Já quanto à classificação desses materiais, a gente pode verificar o que, professor? A classificação mais simplista aplicada na atualidade aos aerossóis atmosféricos, ela categoriza-os como primários e secundários, atendendo à sua origem e processo de formação. Então, o que nós podemos dizer? As partículas primárias, elas são emitidas por múltiplas fontes naturais, gente, ou antropogênicas, que nós já vimos lá no slide anterior. Então, nós vimos lá poeira, cinzas volantes, etc. Então, nós vimos sal marinho, né? O próprio mar, né? As emissões de NO2, emissões de amônio, emissões primárias de ácido sulfúrico, né? Emissões de SO2, oriundo de queima aqui também, ó, tá? Emissões primárias, né, de matéria orgânica, tá? E por aí vai, ok? Então tudo isso pode abranger processos de combustão, de erupções vulcânicas, de incêndios florestais, de emanações derivadas de certas atividades industriais ou viárias, né? Do próprio, né, spray marinho, né, com a quebra das ondas, né? A gente vê a espuma das ondas de tal forma que aquilo gera um spray marinho, que nós chamamos de quê? De maresia, né? E por aí vai. Então todas essas são fontes, né, primárias, tá bom? Já quantas fontes secundárias, as partículas secundárias, elas são uma parte importante dos aerossóis. Elas vão resultar de mecanismos, né, de formações secundárias, ou seja, que não são lançadas diretamente. Elas têm que sofrer algum outro processo, né, com uma reação química para sua formação. Então, por exemplo, elas vão resultar de mecanismos de nucleação, ou seja, um start a partir de um núcleo, né, para que a gente possa ter a formação do material particulado, ou mesmo da condensação dele, ou seja, a gente tem um gás, a partir da condensação desse gás a gente tem a formação do líquido, e assim a formação, né, do material particulado, né, podendo constituir três categorias principais. Então a gente pode ver, né, aerossóis de sulfato, né, sendo formado pela nucleação, em seguida a condensação, né, de gases na atmosfera, aerossóis de nitrato, da mesma forma. A gente tem a nucleação, em seguida a condensação, e depois aerossóis orgânicos secundários, como vocês podem ver aqui, fotoquímicos de gases, aqui é uma fonte secundária, aqui vapores orgânicos condensáveis, fotoquímicos na fase gasosa também, compostos orgânicos voláteis,
a gente pode ver com fotoquímicos na fase gasosa. Todos esses são fontes secundárias, né, de formação secundária desses materiais particulares na atmosfera. Tá? Já quanto à formação, nós podemos ter 3 mecanismos, gente. O de nucleação, que eu já até falei anteriormente, tá? o de coagulação e condensação heterogênea, e o modo de partículas grosseiro, o modo de sedimentação. Tá? Na formação, na nucleação, o modo de formação de nucleação, nós vamos englobar partículas, né, que têm tamanho de 0,002 micrômetros a 0,1 micrômetro. Veja só o tamanho dessa partícula, gente. Tá? Nós vamos chamar isso aqui, normalmente nós chamamos isso aqui de núcleos de Aitken. Tá? Então, elas incluem aerossóis que resultam da conversão gás-partícula. Olha só, gente. Então, pode ver que nós temos um vapor, ele se condensa em partículas primárias, depois coagulam e formam os agregados, para justamente formar os núcleos de Aitken. Né? Já no módulo de acumulação, nós vamos ter partículas de 0,1 a 1 micrômetro, né? Onde o principal mecanismo de formação é a coagulação e a condensação heterogênea. Então, nós temos a conversão química dos gases, né? Ou seja, vapor voláteis, a nucleação homogênea, que ela pode passar direto para uma coagulação e formação dos núcleos de átomos. Então, nós temos o crescimento desses núcleos, né? E em seguida a condensação em gotículas e assim a coagulação, que é justamente lavado pela chuva, tá bom? Esse rain-out, tá? Para a formação. No fim, nós temos a sedimentação, que são justamente aqui o processo de formação que engloba, tá? Que engloba as partículas mais grosseiras, né? Então, todas essas partículas, né, que são formadas por sedimentação, elas englobam processos mais mecânicos, são mais grosseiros, que são justamente ventos, emissões, né, aerossóis marinhos, vulcões, poluição industrial. Algum processo mecânico gerou essas partículas. Então, normalmente elas têm diâmetros maior, como vocês podem ver aqui, ó, de 2 a 100 micrômetros. Tá? De 2 a 100 micrômetros. Então, esses são os processos principais de formação dessas partículas. E qual a classificação, professor, desses poluentes na atmosfera? Existem várias classificações. Né? A gente poderia utilizar essa classificação aqui que vocês estão vendo, somente partículas finas e partículas grosseiras, de acordo com o modo de formação. Ou a gente pode utilizar essa que é a mais usual. Né? Nós temos partículas finas e grosseiras, as partículas ultrafinas, as partículas inaláveis, as partículas torácicas e as partículas respiráveis. Professor, e o que caracteriza essa classificação? Justamente o tamanho dela, gente, micrômetros. Nós chamamos de diâmetro aerodinâmico, tá ok, gente? Então, as partículas finas, normalmente, elas têm diâmetro aerodinâmico, né, menor do que 1 micrômetro. Tá? Já as partículas grosseiras, elas têm diâmetro, né, aerodinâmico é maior do que 1 micrômetro. As partículas ultrafinas, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Elas têm diâmetro aerodinâmico menor, né, ou igual a 0,1. Tá? Já as partículas inaláveis, tá? elas têm diâmetro aerodinâmico, né, em torno de 10 micrômetros. Né? As partículas torácicas, né, elas têm diâmetro aerodinâmico de 2,5. E as partículas respiráveis têm diâmetro aerodinâmico de 1 micrômetro, né, a 0,1 micrômetro. No caso são as outras finas, tá vendo? Então aí nós temos, aqui são os exemplos das várias partículas. Ok, gente? Vocês podem ver, né, na atmosfera. Então, só aqui é só para vocês terem algumas características das partículas finas, por exemplo, as partículas ultrafinas e as finas. As ultrafinas menor que 0,1, né, micrômetros. Já as finas de 0,1 a 2,5 micrômetros. A origem normalmente combustão, né, a temperaturas elevadas. Formação, nós temos os modos de formação: nucleação, condensação, as ultrafinas e coagulação. Já as finas, nós temos condensação, coagulação e evaporação de gotas de neve. Né? As principais composições dela, como vocês podem ver, temos desde metais aqui, ó, nas finas. Já nas outras finas nós temos também a presença de metais, ou desses compostos metálicos. As suas principais fontes, tá?
O tempo de permanência delas na atmosfera, como vocês podem ver aqui, chega a ter minutos a horas, já nas outras finas, enquanto que nas finas nós podemos ter dias a semanas, como vocês podem ver. E a distância percorrida, professor? As ultras finas elas podem percorrer até dezenas de quilômetros, enquanto que as finas a centenas e milhares de quilômetros, só para vocês terem noção, como informação, para que vocês possam realmente refletir acerca disso. Tá? Pois bem, quanto à geometria dessas partículas? A geometria das partículas ela está diretamente relacionada, tá, com a atividade a qual gerou. Tá bom? Então, por exemplo, normalmente os materiais particulados de forma esférica eles estão relacionados com centrais térmicas. Tá? Normalmente é material particulado, né, cúbico, está relacionado normalmente ao smog salino, né? Então por aí vai. Né? As fibras normalmente estão relacionadas, né, a alguma atividade, né, vegetal e por aí vai, ou tecido. Bom? Então vai depender muito da atividade industrial ou da atividade natural que se desencadeia naquele ponto lá. Pois bem, professor, eu ainda não tive uma noção do que seriam esses materiais particulados na atmosfera. Né? Ainda não está muito abstrato ainda na minha cabeça, professor. O senhor pode dar um exemplo mais concreto? Sim, posso sim. Então imagine um fio de cabelo de vocês. Tire um fio de cabelo de vocês. Não vai fazer falta não. Só para vocês terem noção. Né? Vocês com o fio de cabelo de vocês estão vendo quanto é fininho. Aqui eu trago um fio de cabelo para vocês terem noção aqui. Isso aqui, tá? É um grão de areia de praia. Tá? Para vocês terem noção. Tem 90 micrômetros. O fio de cabelo ele tem em torno de 50 a 180 micrômetros de diâmetro. Né? Esse branquinho aqui é um grão de sal. Tá? Ele tem 60. Já as células brancas, né, os glóbulos brancos do nosso sangue, tem em torno de 25, como vocês podem ver. Os grãos de pólen tem 15, como vocês podem ver aqui. Já o primeiro material particulado que vocês podem ver aqui, ó, é o PM10. Né? Ou seja, né, o material particulado que tem diâmetro aerodinâmico, como vocês podem ver aqui, ó, de 10 micrômetros. Que a gente chama de PM10. As células vermelhas do sangue têm de 7 a 8. Olha só, certo? Os aerossóis líquidos aqui, ó, tem de 5 a 10 micrômetros. Aí eu vou e trago o outro material particulado de, ó, as partículas finas, né, de diâmetro aerodinâmico de 2,5. Olha só as bactérias, tem de 1 a 3. Né? E se vocês verem, né, as fuligens de cigarro, de queima de cigarro, em torno de 0,4 a 0,7. Mas eu quero que vocês vejam que é o coronavírus. Tem de 0,1 a 0,5 micrômetros. Ele vai justamente nisso aqui, ó, no aerossol, né, líquido, tá bom? Da tal forma que chega aos nossos narizes, tá bom? Por isso que a dispersão é muito grande. Pra vocês terem noção que é esse material particular, tá bom? Pois bem, deixando essa questão, né, mais clara para que vocês possam ter uma noção do que é o material particulado, tá? A gente vai verificar o tempo de permanência dele. O tempo de permanência do material particulado na atmosfera está diretamente relacionado com sua formação e com o modo, né, de retirada desse material particulado. Tá? Porque, como nós podemos ver, temos diversos tipos de formação: nucleação, condensação, né, coagulação. Então isso vai depender muito, vai variar muito e influenciar demais quanto à deposição dele. Tá? Então, nós podemos ter dois tipos de deposição: a deposição úmida e a deposição seca. A deposição úmida é justamente aquela relacionada à chuva, e a deposição seca está diretamente relacionada com a gravidade, que ela realmente vai se deposição em função do peso, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, esse aqui é um gráfico apenas para que vocês possam, né, verificar essa questão do tempo de permanência dele no ar. Então, chegar a horas, pode chegar também. A gente pode verificar aqui que existe um material particulado fino que fica quase 1000 horas, né, em suspensão, se ele não encontrar nenhum obstáculo. Se ele não encontrar nenhum obstáculo para se aderir. Mas chega a ficar.
mais de 1000 horas ou a 1000 horas, né, em suspensão. E quais são os principais problemas, professor, do material particulado na atmosfera para o meio ambiente e para a saúde? Vamos primeiro à saúde. Tá? Ele tem relação direta, então, a influência dele na saúde humana está diretamente relacionada ao tamanho da partícula. Tá, gente? Então, a gente vai verificar que as partículas, né, inaláveis, em torno de 10 micrômetros, né, elas podem atingir a laringe. Tá? A laringe. Já as partículas finas, né, que são as torácicas, que a gente viu lá, o MP 2,5, elas podem atingir a laringe. Tá bom? Laringe. Os materiais particulares respiráveis, em torno de 1 micrômetro, de diâmetro, de 1 micrômetro, eles podem atingir os alvéolos pulmonares, lá nos pulmões aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá? Já os materiais ultrafinos, que é menor do que, ou seja, é em torno de 0,1 de diâmetro, né, eles vão atingir justamente o sistema respiratório, ou seja, ele vai influenciar nas trocas gasosas, né, do oxigênio presente no ar com o sangue. Tá? Então, nós podemos verificar que os materiais muito finos, desde um diâmetro de 10 a 0,1, eles influenciam sim na qualidade de vida, né, ou seja, na nossa saúde, né, desde quando entra no nosso nariz até as trocas gasosas de purificação ou filtração do nosso sangue, dos nossos alvéolos pulmonares. Daí a importância da gente saber, ter conhecimento acerca da qualidade do ar que nós respiramos, gente. Né? Então, a gente sabe que a poluição atmosférica ela prejudica, ela diminui a qualidade do ar, diminui a nossa qualidade de vida, em função justamente dessas partículas atingirem todo o nosso trato respiratório. Tá? Quais são os outros tipos de poluentes, pessoal? Além dos MPs, então, nós temos o dióxido de enxofre, né? Cuja principal fonte são os carvões, o petróleo, todos os outros combustíveis fósseis que contêm naturalmente enxofre. Né? Então a gente pode verificar que as plantas também, né, contêm materiais. Podemos verificar que as plantas, naturalmente, elas contêm enxofre, né, em sua composição. Okay? Então, quando a gente queima, por exemplo, uma madeira, alguma coisa do tipo, ou quando, né, essa planta, depois de muito tempo, virou petróleo, o enxofre está lá presente. Tá? O enxofre está lá presente. Por isso que ele está presente no carvão, está presente no petróleo e assim vai. Porque as plantas naturalmente têm enxofre. Então, quando a gente queima, a gente tem a geração de dióxido de enxofre, ou do trióxido de enxofre. Tá? De tal forma que esse CO2, né, quando emitido para a atmosfera, ele vai ter como principal consequência as chuvas ácidas, né, que são prejudiciais tanto ao patrimônio, né, público, cultural também, né, quanto, né, ao meio ambiente, né, a acidificação de rios, lagos, as solos também, as trocas, né, atmosféricas com som, a nossa qualidade de respiração, e por aí vai. Né? Então essas são as principais reações que vocês podem ver aqui. E a formação que é do ácido sulfúrico com SO2 na atmosfera, ele vai encontrar um radical hidroxilo, formar esse radical. O radical HSO3 encontra o oxigênio da atmosfera e forma o trióxido de enxofre, um outro radical. Isso aqui eu estou trazendo apenas uma parte, tá, gente? Das reações. O SO3 presente na atmosfera encontra água e forma um ácido sulfúrico gasoso. Né? Mas o ácido sulfúrico gasoso, na presença do vapor d'água, forma um ácido sulfúrico aquoso, né? Que justamente prejudica, né, a acidificação dos rios e solos. Esse aqui prejudica a nossa respiração, que é o ácido sulfúrico gasoso. Ok? Então, esse é só um pontinho, né, das reações, porque são vários os mecanismos. Já os óxidos de nitrogênio são outros tipos de poluentes. Nós temos como principal fonte na atmosfera a queima do carvão, do petróleo e todos os outros combustíveis fósseis. Então, o nitrogênio, na presença do oxigênio, ele vai formar o monóxido de nitrogênio. Esse monóxido de nitrogênio, né, na queima, ou na presença do oxigênio, tá, vai gerar o dióxido de nitrogênio. Esses são os principais representantes, né, dos óxidos de nitrogênio na atmosfera. Tá? Existem outros também. Né? Esses aqui normalmente são representados pelos NOx. Por isso que eu representei aqui. O NOx, né, tem como principal representante na atmosfera o NO e o NO2.
existe ainda o NOx e o NOz, que eu ainda vou falar. Com as emissões de NOx na atmosfera, ela causa, né, também chuva ácida, tá bom? E o smog fotoquímico. Tá? Como, professor? Através, né, da reação do NO2 na atmosfera com o vapor d'água, formando ácido nítrico. Ou, né, esse ácido nítrico, na presença de outros gases, vai formar também os nitratos de amônio, tá? Presentes na atmosfera. Então, quem é que não viu a explosão lá em Beirute? Essa fumaça amarronzada, castanhada, né, provocada pela queima. Nitrato de amônio gerou bastante, né? Dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, N2O, né? E dentre outros gases presentes aí nessa explosão aqui, ok? Vocês podem ver aqui. Então, os óxidos de nitrogênio, né, e seus derivados, né, de caráter oxidante são denominados de NOx, NOY e NOz. Os principais representantes de NOx nós vimos, né, que é o NO2 e o NO. Os principais representantes de NOY são os próprios NOx, o dímero N2O5, o NO3, o HNO3, os nitratos de peroxacetil, né, e os nitratos particulados. A gente viu lá o nitrato de amônio, por exemplo. Os NOzs, nós temos a soma do NOx, mas é a subtração do NOx com o NOy. Tá? Então aqui são exemplos dos tipos de gases, para vocês verem, o N2O4. Aqui é N2O4, tá, gente? Desculpe. O N2O4. Tá? Aqui é a quebra da molécula de N2O4. Aqui é o NO2. Esse gás acastanhado aqui, não sei se é. O monóxido de carbono, né? É outro, né, tipo de poluente presente na atmosfera. É um gás sem cheiro e sem cor, não ácido e ligeiramente solúvel em água. Ele se forma durante a combustão incompleta do carbono ou de compostos do carbono, como vocês podem ver aqui. Então, os aquecedores, né, de água de banheiros, muito comuns nas cidades frias, né, do país. A gente pode verificar que o gás metano, se for a fonte de gás desses prédios, né, quando queimado, ele vai gerar um monóxido de carbono, água, né, e fuligem, né, aquele carbonozinho preto, né, que é o black carbon. Okay? Esse gás, né, em concentrações elevadas, ele pode matar. A gente já viu em alguns episódios, né, relatados aí no Jornal Nacional, acho que foi ano passado, se não me engano, aquela família chilena, não sei se vocês lembram, eram turistas brasileiros lá no Chile, né, que ligaram um aquecedor, né, foram dormir, morreram intoxicados, como vocês podem. Não sei se vocês lembram, mas é fatal. O ozônio também, ele é um gás, é outro tipo de poluente, né, presente na atmosfera. Ah, professor, mas ele não é um gás benéfico? Ele é benéfico, né, lá na troposfera. Lá na estratosfera, na troposfera não. Então aqui, na troposfera, ele é um gás tóxico, né, azul pálido, que tem como principal característica seu grande poder oxidante, conseguindo oxidar todos os metais comuns, com exceção do ouro e da platina, como vocês podem ver. Tem como principal, né, fonte aqui, ó, o dióxido de nitrogênio, na presença da radiação, vai gerar um monóxido e um oxigênio monoatômico. Esse oxigênio monoatômico, né, em contato com o oxigênio, né, do ar, ele produz ozônio. Esse ozônio é extremamente tóxico, como vocês podem ver. E quais são os principais? E esses poluentes, professor, eles são monitorados, existem parâmetros, né, que regulam esses poluentes presentes na atmosfera? Existem sim, gente. Mundialmente existem. Eu trouxe só alguns para vocês. Tá? Então, a resolução comum de 491 de 2018, essa é uma atualização depois de mais de 25 anos obsoleta, foi atualizada em 2018. Ela descreve os principais poluentes e os padrões nacionais de qualidade do ar na atmosfera exterior. Então aqui nós temos os principais parâmetros de poluentes atmosféricos que são legislados, ou seja, que têm níveis máximos, né, permitidos na atmosfera, onde nós vamos ter aqui os tempos, né, o tempo de amostragem, né, de coleta. Então, material particulado de
MP10 de diâmetro aerodinâmico de 10 micrômetros, em 24 horas, ele tem que estar em torno de 120 microgramas por metro cúbico. Isso nesse padrão intermediário 1, que é o que nós nos encontramos hoje, atualmente. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai migrando de um padrão para outro. Bom, a tendência é que a gente chegue, né, nesse nível aqui, que é o nível da Organização Mundial, ao menor possível. Tá? A tendência é que nós cheguemos nisso. Por enquanto, nós estamos nesse padrão intermediário aqui, que é o 1. Atualmente tem que estar em torno de 120 e anualmente ele não pode passar de 40 microgramas por metro cúbico. Só um exemplo. E quais são os principais impactos que cada poluente desse pode trazer, professor, de uma maneira resumida? De uma maneira resumida, cada poluente desse que nós verificamos aqui, os principais, né, eles trazem impactos, né, à saúde, a materiais, a gente viu bens, né, de cultura, né, de bem-estar e lazer, né, a população, as próprias propriedades, né, ambientais e químicas da atmosfera, né, ao meio ambiente de uma maneira geral e a economia, ok? E a economia. A cada um desses poluentes que nós verificamos aqui. Estou trazendo outros aqui, tá bom? Mas existe uma lista bem mais completa. E assim, gente, eu termino, né, nosso módulo, né, de poluição atmosférica. Espero vocês verem agora lá no módulo de solo, né, para que a gente possa finalizar o nosso curso com sucesso. Um grande abraço e até a próxima.